Vivendo no governo do Espírito. Nós estamos no mesmo tema do mês passado, que é o tema a presença do Espírito Santo, mas falando dentro disso do governo do Espírito. E lembrando que esse é o penúltimo treinamento desse ano. O último não vai ser na segunda-feira, porque vai cair dia 12. Vai ser na primeira segunda-feira de dezembro, no dia 5. Qual é o dia? 5 de dezembro, o nosso próximo treinamento, ok? Não se confunda para você não errar o dia 12, porque dia 12 na visão é dia do discipulador, né? E vai ter festa para isso, e a gente vai antecipar uma semana antes para a gente encerrar o ano dos nossos treinamentos. Deus anda à procura de homens e mulheres que não façam resistência à sua presença. Deus anda à procura. Deus procura homens e mulheres cuja vida deles estão completamente e totalmente rendida a Deus. Totalmente. Por incrível que pareça, as pessoas fazem resistência. Deus mostrou para a gente no primeiro treinamento, através da apóstola Ana Márcia, que tem 3 tipos de pessoas numa reunião, num culto. Tem aquelas que são velozes, tem aquelas que são mais lentas, mas elas tomam posse, mas tem aquelas que entram no culto e saem da mesma maneira que entraram. Em todas as reuniões tem isso. Porque tem pessoas que entram fechadas. E nós jamais teremos o governo do Espírito sobre nós se nós fizermos resistência a Deus. Resistência ao Espírito Santo. É possível fazer resistência? É possível. É possível. É possível até apagar o Espírito. Que o pedido dele, não apagueis o Espírito. E nós conseguimos apagar o Espírito. Nós já aprendemos sobre isso. Deus acende o fogo. Quem mantém o fogo aceso somos nós. Mas quem acende o fogo é Deus. Está lá em Levíticos. Não mostra quem foi que acendeu o fogo, mas mostra quem é que mantém o fogo aceso. O sacerdote a cada manhã coloca a lenha. Então, o texto não mostra quem acendeu o fogo, mas mostra quem mantém o fogo aceso. Quem mantém o fogo aceso na minha vida sou eu. Nós temos pastores, nós temos igreja, nós temos discipulado, nós temos cobertura, mas nós somos o maior responsável pela nossa vida espiritual. A parábola das 10 virgens mostra isso. Quem foi que deixou o apóstolo Amsterdã faltar azeite? Foi os pastores dela ou foram elas? Elas mesmas. Não tinham azeite, foi descuidado delas mesmas. As outras tiveram cuidado de manter o azeite, elas se descuidaram. Então, nós somos o maior responsável, porque nós já aprendemos aqui, vocês aprendem cada coisa, irmãos, que por aí as pessoas vão aprender depois. Nós já aprendemos que nós temos o endereço da intimidade com Deus, o endereço da presença de Deus, o endereço da adoração de Deus. Nós já aprendemos. Onde é esse lugar? Onde é esse lugar? Onde é esse lugar? Lugar secreto. Um crente dizer que não tem intimidade com Deus, ele está falando bobagem. Aí tem crente que diz: pastor, ore por mim aqui que eu estou muito fraquinho. A oração não vai resolver. Você tem que ir para o lugar secreto. Eu posso até orar por você, mas isso não vai resolver. Você tem que ir para o lugar secreto. Você tem que construir a sua história com Deus. Você tem que, porque o maior lugar, o lugar de treinamento para intercessores, para aprender a orar, é o lugar secreto, é o maior lugar para treinamento para os intercessores. Quem de fato aceita o governo do Espírito, entrega-se e rende-se completamente a Ele. Quando eu aceito o governo do Espírito, eu me rendo para Ele. Eu me rendo. Irmãos, Deus não vai nos dar nada que a gente não tenha pedido. Deus não dá nada. Se você não pedir socorro dele, ele não vai te ajudar. Ele fica esperando
Porque a oração fala de dependência. Quem não quer orar é porque não quer depender. Se você não ora por isso, é porque você acha que não precisa disso. Existem duas coisas no reino de Deus que elas são extremamente relevantes, e elas estão em níveis altíssimos, porque a oração, ela é o fundamento do Evangelho. A salvação e a santificação são fundamentos do Evangelho. Mas tem coisas que estão mais elevadas. A adoração está mais elevada, o louvor está mais elevado, a ação de graça está mais elevada, e nós aprendemos. Agora, tem uma coisa que está em alto nível: sabedoria e o amor. Está aqui, ó. A pessoa que diz que tem sabedoria e não ama a Deus, ela não tem sabedoria, porque o foco maior da sabedoria é quando a gente ama a Deus. O princípio, o temor é o princípio da sabedoria. A sabedoria pode até nos conduzir no caminho, mas a única coisa que nos mantém no caminho é a fidelidade a Deus. É o amor a Ele que nos mantém firmado na palavra dele, firmado nele, para a gente sair do caminho. Agora olha só, somente a vida que está totalmente rendida ao Espírito Santo é o que realmente experimentará e conhecerá o poder dele. Só as pessoas que se rendem vão poder conhecer o poder do Espírito Santo. Quem não se rende não conhece o poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo só pega pessoas que se rendem. Enquanto eu estiver fazendo resistência. E nós temos as nossas maneiras de fazer resistência. A presença do Espírito Santo. O Salmo 62, versículo 11 diz: o poder pertence a Deus. Contudo, há uma condição sob a qual esse poder é concedido a nós. Qual é essa condição? Através da rendição absoluta a Ele. Quando eu me rendo de verdade a Ele, o poder de Deus me toma. O poder de Deus me enche. A presença de Deus me enche. Quando verdadeiramente eu estou rendido completamente a Ele. Mas olha só, em que reino nós estamos vivendo? Nós temos 3 reinos, nós já aprendemos sobre isso. O reino da carne, que é o reino natural, o reino da alma, que são as emoções, porque tem pessoas que elas são guiadas pelas emoções. Você já ouviu assim a pessoa falar: meu coração é meu guia, enquanto que Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso. Mas tem pessoas que são guiadas por emoções, tem pessoas que elas tomam decisões emocionais. Quem é guiado por emoções não é guiado por princípio, porque emoções, se a pessoa não souber levar as emoções, elas não cumprem o princípio. Se a pessoa não souber levar, se a pessoa for levada por emoções, pelo emocional, ela não cumpre o princípio. Agora olha só, o primeiro reino, a carne, é o reino natural, onde quando a gente está no governo da carne, todas as coisas nos são atrativas. Do mundo da carne, do mundo natural, o mundo natural é muito mais atrativo. Por isso que todo crente precisa jejuar. A mesma coisa que Jesus falou sobre oração, Jesus falou sobre jejum. Se você pegar o capítulo 6, o versículo 9, quando Jesus fala sobre oração, as mesmas palavras que ele usou para falar sobre oração, ele usou para falar sobre jejum. Porque jejum não é opcional. Não é opcional, é um dever nosso. Porque quem não gosta de jejuar é porque não tem fome de Deus. Não tem fome de Deus.
Porque jejum não é você deixar de comer, é você trocar de alimento. Você trocou do alimento físico pelo alimento espiritual, porque Jesus é o pão da vida. E quando eu decido jejuar, é sinal de que eu estou com fome de Deus. Só jejua quem tem fome de Deus. Quem não tem fome de Deus não jejua. Ah, eu não gosto de jejuar, é porque não tem fome de Deus. Ninguém gosta de jejuar. Nunca vi um crente dizer assim: eu amo jejuar. Nunca vi. Mas a gente jejua pela fome que a gente tem de Deus, porque a gente abre mão do pão natural pelo pão espiritual. Se eu abro mão do pão espiritual, abro mão da mão do pão natural pelo pão espiritual, é porque eu estou com fome de Deus. Eu estou dizendo para Deus: Senhor, a comer faz muito bem, comer é vital para a minha vida, isso é importante, mas hoje eu quero abrir mão do meu prato de comida, da minha alimentação, para comer do pão do céu, porque eu estou com fome de Ti. E isso nos tira do reino da carne, nos tira, e aí a gente só precisa administrar para não ficar preso no reino da alma. Porque tem muita gente na igreja que, assim, se você vive no governo da alma, quando você está orando, que você começa a chorar, você acha que é hora de parar. Porque o governo da alma, na sua oração, ele vai parar quando você começa a chorar. E no mapa para a presença, Carlinho, do Senhor, não pode parar no governo da alma. Ah, eu chorei, me emocionei, parei. Não chegou no governo do Espírito. Porque é diferente. É diferente. A gente precisa chegar no governo do Espírito. A gente precisa chegar no governo do Espírito. Se a gente não passar do governo da alma, a gente se prende ali. A gente fica ali, chora, se emociona, se alegra, mas foi só alma. Foi só alma. Foi só alma, irmãos. Não fluiu, não rompeu para o Santíssimo Lugar, porque você sai do átrio, que é a carne, você vai para o lugar santo, que é a alma, até você chegar no Espírito, que é o lugar santíssimo. Quando você chega aqui, que você rompe em oração, que você chega aqui, você tem experiências com Deus extraordinárias. O mundo espiritual se abre. Hoje de manhã eu estava conversando estava dando uma palavra ontem de manhã, foi hoje de manhã, eu estava falando e eu disse para eles assim: eu não vou mais falar nada, porque senão eu vou assustar vocês, de coisas que tem no mundo do espírito. Porque a gente não tem ideia. A gente está aqui muitas vezes caminhando, tem crente que diz assim, tem crente que diz: eu não estou nem aí, eu que não quero me meter com o mundo das trevas, eu que não quero. Não tem saída, meu irmão, você já está dentro. Não existe esse negócio de não, eu não vou, eu não quero nada, eu não quero guerra. Já está na guerra, você foi alistado e vai logo aprendendo. Porque os seus inimigos, porque a guerra, tem aquele hino, tem aquele louvor que diz: a guerra vai ficar renhida, o negócio vai. Nós viveremos nos últimos tempos uma guerra civil espiritual, e já começou. O que é uma guerra civil num país? É os próprios patriotas uns contra os outros. Uma guerra civil, porque Satanás passou a vida toda tentando destruir a igreja pelo lado de fora. Agora ele entrou, se infiltrou pelo lado de dentro. Lembra do filme Troia? Quem assistiu o filme Troia? Botou o cavalo de Troia lá dentro para destruir por dentro. O inimigo é a última estratégia dele. Como é que o senhor sabe disso, pastor? É a última estratégia dele. E o exército dele já está preparado. Cada horda são pelotões de demônios preparados para atacar. Para atacar. E eles vão usar muitos crentes.
Você, por exemplo, Hitler tinha o campo de concentração, tinha ou não tinha? Toda guerra tem campo de concentração. Já tem um monte de crentes. Vou falar não. Falar não. Já tem um monte de crentes no campo de concentração do inimigo como escravos. Satanás já tomou a mente deles. E a pessoa vive como se ela estivesse fazendo a coisa certa. Irmãos, vou falar não. Eu desde o início desse treinamento, eu estou com uma palavra na minha boca que eu não tenho coragem de falar. Hoje de manhã eu falei, Satanás entrincheirou a igreja. Como é que pastor se suicida? Me explica isso. Um monte de crente doente. Se a vida de Deus está aqui, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus não tem doença. Por que tem muitos crentes doentes, morrendo de câncer, morrendo de tantas coisas? Satanás entrincheirou a igreja. E ele sabe que a única forma de vencer a igreja é por dentro. E ele pegou muitos crentes. E ele está usando muitos crentes. Ou você acha que foi por acaso crente? Vou falar. Crente votar em PT. Crente votar em comunismo. O comunismo é o maior inimigo do Evangelho. O maior inimigo do Evangelho. Como é que crente vota no comunismo? Se o plano do comunismo é destruir a igreja, e o crente votou nisso, tá ou não está no campo de concentração? Mas não percebe. Vá falar com eles, ver se eles aceitam. Porque cada dardo do inimigo tem um nome. Não é isso que eu estou pregando, não. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para a pregação. Cada dardo do inimigo tem um nome. Tem dardos que o inimigo manda. O dardo do orgulho. O dardo da doença. O dardo da fofoca. O dardo da contenda, o dardo da inimizade, e ele vai atingindo. Daqui a pouco os crentes começam a brigar entre eles. Fofoca na igreja, fofoca na célula, fofoca aqui, fofoca dali. Dardos do inimigo. Cada dardo tem um nome. Ele consegue flechar facilmente. Porque a maioria dos crentes já não estão mais com as suas armaduras. Crente orgulhoso, nem ele jogou fora a armadura dele. Porque quando está com orgulho, ele diz: eu não preciso disso. Eu não preciso. Rendição. Se eu não aprender a me render, eu serei pego pelo inimigo. Porque quando eu não me rendo a Deus, ao Espírito Santo, eu vou me render à alma, vou me render à carne, ou eu vou me render a Satanás, aos enganos dele, aos ensinos de demônios que já estão preparados para esse último tempo. Só que a gente não pode, nessa guerra, a gente não pode desprezar os irmãos que foram atingidos. Nós iremos recuperá-los. Nós iremos acordá-los. E eles vão lutar conosco contra os nossos adversários. E a nossa guerra não é contra a carne, nem é contra a sangue, é contra principados e contra potestades. É o reino do Espírito, o reino da carne, o reino da alma. No reino do Espírito, é nesse reino que realmente nós somos conectados com Ele.
Por isso que Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, porque as coisas acontecem no espírito. É o que está escrito. Mas o que se ajunta com o Senhor, 1 Coríntios 6,17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Plugou, porque Deus não pluga na carne, Deus não pluga na alma, Deus pluga no espírito, e do espírito ele vem governando para a alma e para a carne. É nesse reino que vem as revelações do Senhor e as suas manifestações. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer em Romanos capítulo 6, que nós ensinamos no primeiro encontro de intercessores, Romanos 6,13. O texto diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereçai-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Não ofereça os seus membros. No versículo 22 diz: agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Ele nos transformou. Então, o grande segredo da bênção e do poder descrito nesses textos é: oferecei-vos ou rendei-vos a Deus. Esse texto de Romanos 6,13, ele revela o segredo para que a gente possa ter o poder de Deus na nossa vida e a presença de Deus na nossa vida. O segredo é esse: rendei-vos. O segredo todo está contido nessa palavra. A palavra traduzida como oferecer em outras versões atualizadas, ela aparece como apresentar em outras traduções. Significa o quê? Significa colocar-se à disposição de alguém. Quando você se rende, quando você se oferece, você se coloca à disposição de alguém. A ideia do texto é colocar-se à disposição de Deus. Quando eu me coloco à disposição de Deus, eu estou me rendendo a Ele. Quando você se coloca à disposição de Deus, você está se rendendo a Ele. Quando você diz assim: Senhor, sem o Senhor eu nada posso fazer. Se o Senhor não for comigo. Nós precisamos de Deus para tudo. Você só está sentado por causa de Deus. Você só vai levantar porque Deus quer que você levante. A pessoa só deita e dorme porque Deus é com ela. De manhã, quando a gente levanta, é porque foi Deus. O nosso respirar foi Deus. A gente se enxerga por causa de Deus, a gente ouve por causa de Deus, a gente se movimenta por causa de Deus, a gente faz xixi por causa de Deus. Teve uma mulher que ela foi brincar com isso, ela disse: eu dependo de Deus para tudo, não dependo de Deus para fazer o cocô. O número 2. Ela ficou 30 dias com prisão de ventre, na brincadeira. Eu não preciso de Deus para fazer o número 2. 30 dias com prisão de ventre. Não tem nada que a gente não precise de Deus. Nós dependemos de Deus para absolutamente tudo. Tudo. Nós precisamos se render a Ele, reconhecer que nós dependemos dele. Quando você fala isso para Deus, Deus fica feliz, que você está reconhecendo: eu dependo de Deus para tudo. Eu dependo. E tudo que vem de Deus, irmãos, é tremendo para a nossa vida. Olha, se você louvar a Deus com sinceridade, você estiver enfermo, se você louvar a Deus com sinceridade, se rendendo, o louvor te cura. O louvor liberta. Nós aprendemos isso no encontro. Só que a gente não sabe usar as ferramentas que a gente tem, que Deus nos entrega. Então o grande segredo aqui
O grande segredo aqui desse texto, o grande segredo aqui é se render. O grande segredo da bênção e do poder está descrito nesses versos: oferecei-vos ou rendei-vos. A ideia do texto é que você se coloca à disposição de Deus, né? Em outras palavras, coloque-se em rendição absoluta a Deus, para que você verdadeiramente seja propriedade dele, para que ele possa te usar a hora que ele quiser. Eu queria tanto ser usado por Deus. Se renda a ele, se coloque à disposição dele, ele vai lhe usar, mas ele só usa quem se coloca à disposição dele. Ele não usa quem não se coloca à disposição dele. Ele teve que curar Isaías, botou a brasa, depois ele disse: quem irá por nós? Isaías estava pronto: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se rendeu ao chamado. Tem muita gente que não se rende, tem gente que tem medo. Senhor, eis-me aqui, com medo de Deus mandar lá para a China, Cazaquistão, ou lá para os cafundós do Amazonas. Tem pessoas que têm medo de se colocar à disposição de Deus. Até parece que se Deus colocar você num lugar desse, ele vai te abandonar lá. Pelo contrário, a presença dele vai estar com você constantemente, porque foi promessa dele. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco. Na versão da Bíblia Viva, essa palavra render, entregue-se inteiramente a ele, inteiramente. O texto diz assim: pois vocês voltaram da morte para a vida, sejam portanto instrumento de justiça nas mãos de Deus. Nossa vontade rendida a Deus, traz conhecimento da verdade. Uma pessoa só tem o conhecimento da verdade quando ela realmente rende a vontade dela a Deus. Porque tem uma briga, irmãos. Deus não trabalha com duas vontades. O que eu disse? Deus trabalha com a vontade dele, através da nossa. Sabe assim, é como se fosse um copo, você esvazia da sua vontade e deixa Deus encher a dele. Porque ele vai realizar a vontade dele através da nossa, quando a gente abre mão da nossa. Mas a gente fica brigando, puxando. Não, eu quero fazer a minha vontade. Não, Deus quer fazer a dele, eu fico brigando. Deus não vai brigar a vida toda com a gente. Se você não se render, ele não vai usar você para fazer a vontade dele. Não vai usar. Porque Deus não trabalha com duas vontades, ele trabalha só com uma vontade, a vontade dele. A nossa vontade a Deus rendida traz conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade vem com a rendição da vontade, segundo o que está escrito em João, capítulo 7, versículo 17, o Evangelho de João. Nada torna a visão espiritual, escute isso aqui, nada torna a visão espiritual tão clara quanto a rendição da vontade, da nossa vontade a Deus. A visão se abre, tudo fica muito mais claro quando você rende a sua vontade à vontade de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 5, porque o texto diz: Deus é luz e nele não há trevas. Render-se a ele abre os nossos olhos para ver a luz que é o próprio Deus. Quando eu me rendo, isso nos coloca de uma só vez em harmonia com a sua verdade, porque nada cega, irmãos, nada cega a visão espiritual tanto quanto a vontade própria e o pecado. Nada cega a visão espiritual de uma pessoa senão a sua própria vontade. Ela quer fazer a vontade dela.
Eu tive um amigo, Márcia, que a gente estudou junto, ele disse: Wallace, eu disse para Deus, tudo eu pedi para Deus, mas quando chegou para escolher a minha mulher, eu disse: Deus, aqui é comigo, o senhor não precisa dar pitaco. Eu disse: e tu não leu o que é que Deus fez com Adão, não? Adão não deu nem pitaco, Deus deu, foi um sono, e eu vou escolher a tua mulher. Mas ele disse: não, eu decidi. Ele disse que ele viveu terríveis momentos no casamento dele. O que salvou ele foi quando chegou o encontro com Deus. Quando eles foram para o encontro, ele passou longos anos, ela dormindo na rede e ele dormindo na cama, porque ele não permitiu. Quando a gente entrega o dízimo, a gente está convidando Deus para dentro da nossa vida financeira. Quando entregamos a oferta, estamos fazendo um convite para que Deus participe da nossa vida financeira. Nós precisamos entender isso. Isso faz parte da vida do intercessor. Você pode estar dizendo: poxa, o apóstolo não está falando nada de intercessor. Eu estou falando, irmãos, porque o intercessor tem que viver tudo isso. O intercessor parece que é um crente diferente, porque ele é vigiado pelo inimigo. E ele precisa aprender esses princípios. É alguém que precisa viver esses princípios. Como é um intercessor que não se rende a Deus, que fica lutando com a vontade de Deus. Deus quer fazer a vontade dele, mas eu estou lutando com a vontade de Deus. Eu nunca me rendo, eu sempre ganho de Deus. Eu sempre ganho. Você vê que na luta de Jacó com o anjo, o Jacó venceu o anjo. Jacó não queria se render. O anjo teve que dar na perna dele, para ele ficar andando manco, para ele poder se render. Tudo o que Deus queria era que Jacó se rendesse. E ele ficou lutando com Deus, lutando com o anjo, para não se render. Aquela luta teria terminado mais cedo se ele tivesse se rendido. Quanto tempo a gente está lutando com Deus, muitas vezes em oração, Deus querendo fazer a vontade dele e nós queremos fazer a nossa. A gente nunca se rende. Nunca se rende. Você lembra que de Gênesis capítulo 6, versículo 3? O meu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque ele é carnal. O Espírito Santo não vai ficar lutando, ou ele faz a vontade dele, ou eu faço a minha. E eu fico nessa guerra com o Espírito Santo. Até quando? Eu preciso me render. Você precisa se render e deixar que Deus faça a vontade dele. Você vê que Jesus teve esse embate quando ele estava no jardim, no Getsemane, quando ele estava no Getsemane, que ele estava lutando ali: seja feita a sua vontade e não a minha. Quando a gente entrega a nossa vontade para que seja feita a vontade de Deus, a gente está confiando plenamente nele. E se eu estou confiando plenamente nele, eu estarei pronto para receber o que ele tem para me dar. Se eu não me rendo, eu não estarei pronto. Deus não vai entregar a vontade dele, o que ele tem para nos entregar para alguém que não quer se render a ele. Não vai, irmãos. Não vai. Uma vontade rendida, ela traz autoridade na oração. Traz autoridade. Isso na sua primeira epístola, 1 João 3,22. E isso aqui é uma chave poderosa na oração. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João 3,22. Uma vontade rendida a Deus traz autoridade na oração. Uma vontade rendida a Deus atrai a presença do Espírito Santo. Atrai. 2 Coríntios 3,17. Aonde ele governa, ele traz plena liberdade. Porque está escrito: aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Agora deixa eu explicar algo sobre isso. O Espírito de Deus está na vida de todo crente, sim ou não?
Sim ou não? Mas todo crente dá liberdade para ele? Sim ou não? Aonde o Espírito de Deus está, professor? A plena liberdade. Como é que está a plena liberdade? Nem todo mundo dá liberdade para ele. Você vê qual é o culto na igreja? Se você observar do altar, você vê que tem pessoas que estão entregues adorando, mas tem pessoas que estão olhando para o nada. Tem pessoas que nunca se rendem. Agora, aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E por que não tem liberdade na vida de todos? Porque não se rende. O texto, na verdade, é assim: aonde o Espírito de Deus é Senhor, aí ele tem liberdade. Quando ele é Senhor daquela pessoa de verdade. Porque tem gente que é Senhor de si mesmo. Tem gente que é Senhor de si mesmo. Ele não deixa Deus governar na vida dele. Tem gente que tem, Márcio, Jesus como Salvador, mas não tem ele como Senhor. Jesus é meu Salvador, mas não tem ele como Senhor. E não se rende a ele. E muitas vezes isso de forma inconsciente, a pessoa faz isso. Uma vontade rendida a Deus atrai a presença do Espírito Santo. Tudo depende da nossa rendição. Depende de quê? Vamos lá, diga: tudo depende da minha rendição. Se eu me rendo, eu terei a presença dele e o poder dele. Se eu me rendo, eu terei a autoridade na oração e na intercessão. Se eu me rendo, eu terei o pleno conhecimento da sua verdade. Dê um aplauso a ele. Quando eu me rendo, tudo depende da nossa rendição. Tudo vai começar na rendição, irmãos. Se eu não me render, nada acontece. Quando o culto quando você chegar numa reunião, aprenda isso. Se tiver adoração, se tiver o louvor, entre. Se renda. Sabe por que muita gente não sente a presença de Deus? Deus não dá a presença para quem não se rende. Ele não dá a presença dele para quem não se rende. Se ele é realmente o meu Senhor, eu vou logo me rendendo. Porque ele é o meu Senhor. E eu vou me render a ele sempre. Deus tem muita coisa para nos entregar, mas muitas vezes nós fazemos resistência à sua vontade e à sua presença. Quando nos rendemos de fato ao seu senhorio, a presença dele se manifesta em nós de forma gloriosa. De forma gloriosa. Ou o Espírito Santo é o Senhor da nossa vida e da nossa vontade, ou nós mesmos seremos Senhor da nossa vida e da nossa vontade. Nós mesmos. É o que eu falei lá de Gênesis. O texto diz: não contenderá ou não agirá para sempre o meu espírito no homem, porque ele também é carne, porque ele está no governo da carne. Quando eu não me rendo, eu lhe resisto. Quando eu não me rendo, eu entro no governo da carne. Ou eu já estou no governo da carne, por isso que eu não me rendo. Eu preciso me render a ele. Quando lhe resisto, entramos no governo da carne, ou já estamos no governo da carne. Por isso a importância do jejum, para a gente ter sensibilidade sempre. Quando você estiver percebendo, você quer ver uma coisa, é como se nós tivéssemos duas anteninhas na nossa cabeça, assim, aquelas anteninhas de intuição. Você entra num ambiente de um culto, se você sentiu a presença de Deus ao você entrar no ambiente,
é porque você é uma pessoa que se rende a Deus. Mas se você entrou no ambiente e você não sentiu a presença de Deus, pode ser o lugar, mas pode ser você. Porque quando o lugar está cheio da glória de Deus, tem pessoas que não sentem. Jacó mesmo disse, irmãos, quando ele teve um sonho, ele disse: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Como é que Deus está no lugar e eu não estou sentindo? Porque Jacó era o resistente, ele não queria deixar de ser Jacó, e Jacó acabou criando um discipulado, e esse discipulado está na igreja, acabou virando uma Jacolândia. Tem muitos discípulos de Jacó na igreja, que ficam fazendo resistência. Deus quer mudar a vida dele, mas ele quer ficar daquele jeito. Quando você vê alguém andando puxando a perna, ixi, esse daí brigou com Deus, brigou com o anjo. Deus transformou a vida dele, que até a maneira de ele andar mudou. Porque Deus quer transformar a nossa vida. Eu costumo dizer, por onde eu estou passando, que nós aqui, eu e vocês, nós estamos precisando ter um encontro com Jesus. Porque Paulo fala em Gálatas que nós já criamos o nosso próprio evangelho. Vocês começaram pelo evangelho de Cristo, mas vocês estão terminando por outro evangelho. Nós estamos criando o nosso próprio evangelho. Consciente ou inconscientemente, nós estamos criando um outro evangelho para a gente. Você já ouviu falar que nós vamos ter muita surpresa no céu? Pois é, aqueles crentes ou aquela igreja que você criticava tanto, ou que você critica tanto, que eles não são de Deus, quem sabe você não vai encontrar eles lá. Porque nós criamos um evangelho para nós mesmos. Criamos. E saímos da rota. Às vezes a gente pensa que ainda está caminhando com Deus, mas Deus não está mais nem caminhando com a gente. Ele já está muito longe. Mas quando você começa a ver anjos, você começa a ver o mundo espiritual, você começa a ver a glória de Deus. Não é eles que vieram para você, é você que entrou na dimensão deles. Você entrou no outro nível. Você entrou no outro nível. E nós precisamos, porque o que do Espírito Santo é rendido é que a gente invada o impossível, que a gente mergulhe no sobrenatural de Deus, que a gente saia dos nossos naturais. Tem pessoas aqui, irmãos, que nem imaginam e nem ora por isso, que vão ter experiências extraordinárias com Deus. Tem gente aqui que um dia vai estar dormindo na sua cama para aquele sono tranquilo, e Deus vai te visitar, e você vai passar semanas tendo experiências nos seus sonhos com Deus, e você vai ver realidade do mundo espiritual que ninguém mais viu. Vai acontecer na sua vida o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, o que não subiu ao coração, são as coisas que Deus vai revelar para você. Tem alguém aqui para acreditar nisso? Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus de surpresas. E Ele vai fazer isso. Quando nós lhe resistimos, e quando não lhe resistimos, e à medida que nos rendemos, Ele vem sobre nós. Quanto mais você se rende, mais Ele vai entregando. Deus não entrega tudo de uma vez. Ele vai entregando. Você vai se rendendo, Ele vai entregando. Você vai se rendendo, Ele vai entregando. Você vai se rendendo, Ele vai entregando. É como se você estivesse no nível baixo. Você estivesse aqui no nível baixo.
Você vai se rendendo, você vai entregando, você vai subindo. Vai sendo cada guerra, e você vai se entregando, e Ele vai te entregando, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo. Quando você estiver aqui em cima, Ele também vai te dar a capa da humildade, para que a glória e as conquistas que você teve não vire uma queda e não vire um vexame, para que você sempre fique em pé e se cumpra o que está em Coríntios, que diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porque você vai ser revestido da humildade do Todo-Poderoso. Você vai ser revestido, porque é interessante, irmãos, esse revestimento nós precisamos, porque é a própria graça de Deus sobre nós. A vida dele pode ser, olha só, quando você começa a se render, vou lhe dizer mais ou menos como é que acontece. Às vezes vem assim, um momento suave, você vai sentir uma paz, a paz que excede todo entendimento. Porque tem gente assim que pensa que vai ser aquele barulho, às vezes ele vem com uma paz. Você fica assim, sentindo a presença dele de uma maneira interessante. E aí ele vai. Depois você vai ser tomado, tem pessoas que vão ser tomadas por uma alegria. Alegria. A unção de alegria vai entrar nela. Como o pastor Vanderlei disse, eu estava lendo Daniel e eu chorava e eu ria. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor vai entrar. Você vai sentir tanta paz, tanta alegria, que você vai assim, você vai viver extasiado. Vai ser um momento único na sua vida, vai ser um momento que você não vai querer sair dali. Você vai ter tomado pela alegria do Senhor. Você vai ter tomado por uma imensa alegria. E a presença de Deus vai entrando. Quanto mais você se rende, ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando, e você vai permitindo com que você seja cheio da glória dele. Ele vai te revestindo com armaduras, ele vai te preparando para te entregar territórios extraordinários. Ele vai te dando coisas, você vai se posicionando nele, você vai ver que a sua oração, o nível de oração melhora, o desejo para estar num lugar secreto vai ser maior, as coisas vão começando a acontecer, você vai ser sendo cheio da glória de Deus. Ele vai te tirando do nível básico, do fundamento que é a salvação, e ele vai te levando para a santificação, ele vai te levando para a oração e intercessão, ele vai te levando para o louvor e para a ação de graças, ele vai te levando para a adoração, depois ele te leva para lugares mais altos, ele te entrega armas poderosas, onde você vai vencer todos os seus inimigos. Você vai receber uma patente nova no mundo espiritual, porque Deus vai te entregar uma patente nova para você comandar pessoas, comandar batalhas, e você vai vencer guerras extraordinárias, e Deus vai te abençoar muito. Se coloque de pé.